Versículo 21, 22 diz-nos assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Senhor Jesus, torna o nosso entendimento cativo a esta palavra, esta noite. Que flua a unção, que flua a graça, que flua a renovação de entendimento, em nome de Jesus. Eu creio na suficiência de Cristo. Nesse mês nós temos 3 propósitos que eu convido a você a viver comigo. O primeiro propósito do mês de abril: ler e orar a carta de Colossenses. Você precisa desafiar o seu coração para você construir uma agenda de leitura planejada. Ler Colossenses pelo menos uma vez na semana, na sua totalidade. Eu disse domingo que você consegue ler Colossenses em 15 minutos. O mais tardar 20 minutos você consegue ler Colossenses. Gente, tem tanta riqueza em Colossenses. Você pode fazer uma leitura e destaca um versículo que chama a sua atenção. Quando você terminar essa leitura, você volta nesse versículo e ora sobre ele. É o desafio para você ter no mês de abril, ler Colossenses pelo menos uma vez. Por quê? Porque Colossenses é a carta que fala sobre a supremacia de Cristo, e nós precisamos ter isso no nosso coração. Segundo desafio: planeje uma demonstração ímpar do seu amor por Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Quem se lembra daquela mulher que pegou aquele vidro de perfume e derramou nos pés de Jesus? Quem lembra disso? Qual é o valor daquele perfume que a Bíblia diz? Você se lembra? 300 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. Então vamos lá, uma diária, 300 diárias. Hoje, qual é uma diária assim, de um salário mínimo? Não vamos falar de salário mínimo, porque vamos falar de uma diária assim, razoável. Seria o que? Uns 200 reais? 200 reais é uma diária... 250 é uma diária razoável. Vamos lá, 250 vezes 300. Quem é bom de português aí? 75 mil. 70. Gente, calma aí, porque isso é muita informação. O que você faria com um perfume que custasse 70 mil reais? Eu vou falar o que eu faria. Eu com um frasco que custava 75 mil, sabe como é que eu iria utilizar? Eu abriria a tampa, só cheirar assim, e fechava de novo. Porque esse perfume tinha de durar pelo menos até a minha melhor idade. Porque é muito dinheiro. Sim ou não, gente? Essa mulher fez tudo isso em um encontro com Jesus. Então assim, planeje uma demonstração de amor ímpar. Dá uma olhada para a sua vida. O que você pode demonstrar o seu amor ímpar por Jesus? O que você pode fazer? Você fala: Jesus, isso aqui eu estou demonstrando que eu te amo muito. Então
Então assim, parece fácil, mas se você olhar nessa última semana, nesse último mês, talvez algumas pessoas terão dificuldades de pensar em alguma coisa que ela fez que demonstrasse muito o seu amor por Jesus. Então faça isso. Faça isso, planeje, elabore. Pode ser simples, não importa, mas é uma expressão de amor que você fala: Jesus, isso é para ti. Você me entendeu? Diga amém. E terceiro, fala de Jesus para alguém que você nunca falou. Fala de Jesus para alguém que você nunca havia falado de Jesus. Esses são os nossos desafios para o mês de abril. Quem está comigo, diga amém. Vamos junto, porque Deus tem coisa boa para nós. Eu creio na suficiência de Cristo. Hoje eu quero falar com vocês a partir dessa primeira pergunta: Cristo te basta? Cristo, Ele te basta? Você que está me ouvindo em casa, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo ao nosso culto. Cristo te basta? Cristo te basta? Há alguns textos na Bíblia que nos desafia sobre qual é o tom que nós temos em relação ao valor a Jesus. Veja comigo, esse é o texto de Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44. Olha o que o texto diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, olha a palavra gozo, pela alegria dele, ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Leia junto, 3, 2, 1. Você percebe o tom do encanto, deste homem em relação a essa pérola de grande valor. A pergunta é: nós temos nutrido este encanto por Jesus? Jesus é esta pessoa que nós abrimos mão de tudo, literalmente tudo, para nós amá-lo, para nós dedicar a nossa vida a Ele, para nós servirmos a Ele, para nós alegrarmos nele. Olha esse texto. E Jesus respondeu, disse-lhe, estamos em João capítulo 4, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que coisa, nunca terá sede. Jesus de fato saciou toda a sua sede. Jesus de fato saciou toda a sua sede. Ou nós ainda estamos inquietos, ou nós estamos ainda como se buscando alguma coisa para preencher, ou nós ainda somos pessoas não alegres, ou nós ainda somos pessoas incompletas, ou nós somos ainda pessoas pela metade, ou o nosso contentamento ele é mediano. Não há dentro de nós uma convicção, uma inteireza, uma completude de vida. Há uma inquietação dentro de nós, e há pessoas que compensam isso com compras desnecessárias. Há pessoas que compensam
conversar isso com tantas outras coisas. A pergunta é: Jesus de fato silenciou toda a nossa sede? Olha que palavra fabulosa de Simeão. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Olha o que Simeão está dizendo: eu posso morrer. Hoje nós estamos cortando volta. Ninguém gosta de fila, sim ou não? Ninguém gosta de fila. Mas a fila da morte, ninguém reclama se alguém entrar na frente. Sim ou não? Todo mundo pode entrar na fila da morte. É a única fila que ninguém briga. Ninguém briga. Pode entrar na frente, deixa eu por último. Deixa eu por último. Mas não, a morte para nós, ela é algo assim tão assustador. Mas Simeão fala assim: gente, tudo que eu precisava encontrar nessa vida, eu encontrei. Eu encontrei Jesus. E eu quero que você imagine comigo que Simeão não encontrou um Jesus curando. Simeão não encontrou um Jesus fazendo milagres, beneficiando ele, curando ele das enfermidades da idade. Não, ele viu um Messias na pele de um bebê. E ele se viu satisfeito. Não, você sabe qual é a ideia aqui? A ideia é: Senhor, os meus olhos foram criados para ver o Messias, e os meus olhos já o viram. Não há nada nessa terra que me encante. Não há nada nessa terra que me encante, porque aquilo que preenche os meus olhos, eu já vi o Messias. É um texto que nos desafia. Olha o que Jesus, outro texto: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? É só o Senhor que tem palavras de vida eterna. Gente, olha que coisa fabulosa. Não tem uma outra direção, não tem um outro lugar, não tem uma alternativa. Não há alternativa, Cristo, que não sejas tu. Pode ser difícil, pode ser duro, mas não há plano B. Não há plano B. Isso é alguém que entendeu o valor de Cristo. Aconteça o que acontecer, posso perder, posso falhar, muita coisa pode dar errado, pode estar difícil demais, mas uma coisa eu sei: não tem atalho. Ou é Cristo, ou é Cristo. Há uma palavra de Agostinho que, quando eu li a primeira vez, muitos anos atrás, ela encheu meu coração. Agostinho de Hipona, lá no século 14 e 15, ele vai dizer o seguinte, 4/5, ele vai dizer o seguinte: eu odiaria minha própria alma se eu a descobrisse que ela não amasse a Cristo. Eu iria odiar a minha própria alma se eu a descobrisse que ela não ama Cristo. Esse encanto, esse valor inestimável, que não tem ninguém semelhante a Ele. Amado, se a gente prestar atenção, nós, ou muita gente, nivela o valor de Jesus por algo muito, mas muito baixo. Talvez você conheça a história de alguém que deixou de participar de uma ceia por causa de um jogo de futebol. Talvez você conheça alguém que deixou de vir numa ceia por uma coisa tão banal. Talvez você conheça alguém que decidiu abandonar a Cristo por causa de um estacionamento. Talvez você conheça alguém que deixou a Cristo porque alguém, ele não foi com a cara de alguém, ou alguém lhe entristeceu dentro de algum lugar de um templo e disse: sabe uma coisa, eu também não quero mais ninguém. É nivelar Jesus por muito pouco. Agora, a coisa vai ficando tão intensa.
Olha o que Paulo vai dizer. E na verdade tenho por perda todas as coisas. Filipenses 3:8. Olha, não, isso aqui vocês precisam ler. Vamos ler junto, vamos lá? 3, 2, 1. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pelas excelências do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas. Uau! Paulo, ele pega tudo aquilo que ele tinha adquirido de sabedoria, de prestígio, de poder, de status, e ele compara ao lado de Cristo, e ele fala: tudo isso comparado a Cristo é esterco. Aí eu pergunto: como pode Judas ter traído Jesus por 30 moedas de prata? Como pode aquele rico não ter abrido mão daquelas riquezas por causa de Cristo? Nas linguagens de Paulo, as pessoas estão preferindo esterco do que Cristo. Nós precisamos orar para que o encanto por Jesus seja elevado. Você precisa orar, eu preciso orar para que o valor de Jesus aos meus olhos, ele seja elevado, ele melhore cada dia mais. Nós não podemos concordar de que o valor de Cristo seja pequenado. Se você me entende, diga amém. A pergunta continua: Cristo te basta? Se um anjo chegasse para você e dissesse: a partir de hoje, pensa numa vida que vai piorar. Pensa numa vida que vai piorar. A partir de agora, você não vai ter vitória mais. As portas vão fechar, os problemas vão multiplicar. Quem você menos esperava vai se levantar contra você. Olha, a tua vida vai ser atribulada de uma maneira inimaginável. E detalhe, é até a morte. Se você viver até os 80, 90, 100, 200 anos, é isso, não tem vitória. Só que tem um detalhe: você terá Cristo. Cristo estará em ti. A pergunta é: quantos de nós diríamos para o anjo? Primeiro, tinha gente que ia pensar que ele era o diabo, não era o anjo, né? Uma proposta dessa. Mas diria assim: olha, eu tenho Cristo, então eu tenho tudo. Dá para topar a parada. Porque eu tenho Cristo, e Cristo é tudo. Por que Cristo precisa ser a suficiência da minha vida? Por que Cristo precisa ser a suficiência? Por que eu preciso olhar para Cristo e ver em Cristo a suficiência do meu viver? Por que eu preciso olhar para Cristo e Cristo precisa ser a suficiência da minha vida? O texto que nós lemos é um texto que nos ajuda a justificar a minha suficiência em Cristo. Porque esse é um texto que o Pai vai dar testemunho do seu Filho. Publicamente, o Pai libera a voz para falar sobre Jesus. E eu quero que você entenda comigo que tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de Cristo, a Bíblia fala a respeito da igreja. Tudo aquilo que você vê o Pai falando do Filho, tudo aquilo que você vê as Escrituras falando de Jesus, está falando ao nosso respeito. Porque tudo que o Pai fala para a cabeça diz respeito também ao corpo. Então o que o Pai falará para Jesus é o que Ele fala de mim e de você. Então veja, o que eu tenho em Cristo, se eu tenho Cristo, eu tenho tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem. Por isso que Cristo precisa ser a minha suficiência. E a primeira coisa que eu tenho quando Cristo está em mim, a voz diz: tu és o meu filho. Diga: meu filho. Filho.
A primeira coisa que o Pai fala sobre Jesus é a respeito da sua identidade. Quando eu tenho Cristo, nele sei quem realmente eu sou. Preste atenção, quando eu tenho Cristo, eu sei exatamente quem eu sou, porque assim como Cristo é, eu também sou. Assim como o Pai falou sobre Jesus, Ele também falará ao nosso respeito. Então preste atenção, por qual razão Jesus viverá uma vida de uma maneira plena? Você consegue visualizar Jesus inquieto? Você consegue ver um Jesus comendo unha? Ih, Pedro, e agora como é que vai, hein? Ih, rapaz, estou apavorado. Você consegue enxergar Jesus assim? Não. Você vê Jesus sempre muito o quê? Sereno. Um Cristo em paz. Um Cristo inteiro. Por que Jesus vai para a vida inteiro e completo, suficiente? Porque o que o Pai falou para ele foi assim, checkmate para a sua vida inteira. Antes de Jesus começar o seu ministério, então o Pai levanta a voz e diz assim: tu és o meu filho. Primeiro, o Pai olha para Jesus e define a sua identidade. A identidade de Jesus não foi definida pela terra. A identidade de Jesus não foi definida pelos homens. Você talvez não entenda, mas quantas pessoas que vivem uma vida inquieta, descontente, porque ainda hoje ele não sabe quem ele é. Há muitas pessoas na sarjeta, há muita gente fazendo o que não devia, há muita gente vivendo uma vida de um alto flagelo, de uma autocomiseração, que está vivendo uma vida infernal, porque ele não sabe quem ele é. E o Pai fala assim: olha, tu és o meu filho, esta é a sua identidade. Ei, o Pai não disse, tu és o meu carpinteiro. O Pai não disse, tu és o meu pastor. Não, tu és o meu filho. Essa é a definição. Essa é a identidade tua. Que quando você tem Cristo, isso precisa te bastar. Eu sei quem eu sou. Ei, você não pode deixar a circunstância dizer quem você é. Não, você não pode ser definido por aquilo que acontece à sua volta. Você não pode ser definido por aquilo que o médico está dizendo ao teu respeito. Do que alguém que entrou no seu caminho em algum momento da sua história e liberou uma palavra pejorativa, uma palavra impositiva, uma palavra que lhe pesa ainda hoje. E quando você aciona a memória, essa definição ainda tem afetado você. Não, você não pode ser definido por aquilo que acontece à sua volta. Quem aqui já passou por situação e aquela situação assim teve um peso negativo na sua identidade? Quem aqui já passou por isso? Uma situação que você viveu e aquela situação te deixou assim tão com um complexo de inferioridade. É uma palavra que alguém disse, talvez até de uma pessoa amada, talvez até de um cônjuge, talvez de um filho, de um pai, de um parente, talvez de um irmão, e aquela palavra veio, uma circunstância, e aquela circunstância veio para adulterar a sua consciência de quem você é. De quem você é. Ei, se você tem Jesus, então você sabe quem você é. Você é filho. Você é filho. Deus não te define por aquilo que você faz. Olha, preste atenção, a questão da identidade, ela é tão assim relevante para nós.
Porque Jesus sai do batismo e ele vai para o deserto, e a tentação que o diabo fará a Jesus é sobre a sua identidade. É sobre a sua identidade. O diabo falará assim: olha, se tu és o Cristo, transforma essa pedra em pão. Sabe qual é a proposta do diabo? Você é aquilo que você faz. Você é aquilo que você faz. Quantas pessoas são escravas? Quantas pessoas são escravas do desempenho? Se ela não estiver fazendo alguma coisa, essa pessoa se sente assim, estragado, estragada. Ei, antes de você fazer qualquer coisa, Deus está dizendo: a minha definição ao teu respeito não diz respeito àquilo que você faz. Você não pode ser definido por aquilo que acontece aqui embaixo. Você deve ser definido por aquilo que vem do céu. Você precisa ser definido pela voz de Deus. E a voz de Deus para Jesus é: tu és o meu filho, e ponto. Você precisa ir para a vida com essa leveza. Eu sou filho. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que você sabe de onde que você veio. Você veio de Deus. Você veio de Deus. Deus é a sua origem. Quando a Bíblia fala que você é filho de Deus, a Bíblia está dizendo que você tem o mesmo DNA do seu Pai. O mesmo DNA, a mesma essência que há no seu Pai está também em sua vida, porque você é filho. Você é filho, esta é a sua identidade. E você não pode deixar que nada dessa vida corrompa quem você verdadeiramente é diante de Deus. Deus não conhece você pelos seus status, pelas suas posições, pelas suas profissões, pelas suas credenciais. Diante de Deus, você é filho. Você é filha. Quando a Bíblia fala que nós somos filhos em Cristo, então não é apenas que eu sei de onde que eu vim, mas eu sou filho. Aleluia. Se eu sou filho, então eu tenho consciência do que eu tenho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é herdeiro de tudo. E aqueles que recebem Cristo também é co-herdeiro de tudo. Você consegue entender que tudo aquilo que você tem pelejado para ganhar, para adquirir em relação às relevâncias da sua vida durante toda a sua existência, já é seu. Já é seu, tudo é nosso. Tudo é nosso. Sabe o que nos falta então? Paulo fala isso em Gálatas capítulo 4. O que nos falta é amadurecer. Porque a herança não é compartilhada com criança, com bebê, diz Paulo. Quando nós somos criança, o herdeiro nada difere do escravo. Mas quando ele cresce, ele começa a vivenciar a herança que o Pai tem para ele. Esta noite Deus está dizendo para nós: eu tenho muitas heranças para a sua vida. Eu tenho muita herança para a sua casa. Eu tenho muita herança para a sua história. Porque você é filho. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Você é filha de Deus. E se nós somos filhos, ponto. Eu não preciso fazer nada para provar alguma coisa. Eu não preciso adquirir alguma coisa para provar quem eu sou. Você é filho e ponto.
quando eu recebo a Cristo, e Cristo precisa ser a minha suficiência, porque Cristo não é apenas a minha identidade, mas Cristo também é a minha relevância. Olha o que o texto fala: tu és o meu filho. Mas não é qualquer filho, é um filho amado. Quando eu recebo Cristo na minha vida, eu sei quem eu sou, mas eu sei da minha importância. Quantos aqui já passaram por aquela situação? Que depois dessa situação você foi tomado por um sentimento de inferioridade. Você passou por ali, você passou por uma situação e você se sentiu assim, você se sentiu alguém sem valor. Alguém já passou por isso? Eu lembro de uma vez que eu fui convidado para pregar em um lugar. E eu fui à rodoviária na época, eu era solteiro ainda, não tinha carro. E ficaram de me pegar em tal rodoviária por volta de 6h30. Cheguei na rodoviária 6 horas. 6 horas. 6h30, ninguém chegou. 7 horas, ninguém chegou. 7h30, 8 horas, 8h30, 9 horas, 9h30, ninguém apareceu na rodoviária. Quando deu 10 horas, eu disse assim: sabe de uma coisa? Eu acho que ninguém me pega. Entrei no próximo ônibus e voltei para casa. Quando eu cheguei na minha cidade, da rodoviária até a minha casa era uma distância muito longa, muito longa. Eu disse: eu não vou de táxi, eu não vou de ônibus, eu vou a pé. E eu lembro que aquela caminhada foi uma caminhada que eu chorei muito. Porque aquele tratamento que eles me deram, de me esquecer na rodoviária, me machucou demais. E eu lembro que quando eu estava voltando para casa, eu dizia no meu coração: se fosse o Silas Malafaia, eles não tinham esquecido. E eu fui dando o nome dos pregadores, na época estava no auge, mas quem sou eu? E como naquela trajetória eu fui tentado, eu fui seduzido pelo maligno de engolir, de que eu não importava. Como eu fui tentado aquele dia de achar que eu não tinha valor, que eu não tinha importância. Eu lembro que quando eu fui convidado para pregar em um outro estado, e eles me deixaram numa casa de uma fazenda. Eles me deixaram pela manhã, e eles foram me pegar na hora do culto, sem comer. Me deixou numa casa lá, como se eu fosse um caseiro. Aí quando eles foram me pegar, eles perguntaram, e isso era em torno de 9 horas da manhã que eles me deixaram nessa casa, e quando eles foram me pegar, já era por culto à noite, então já era ali perto das 7 horas, e alguém chegou lá e disse: e aí, pastor, o senhor está com fome? Eu disse: não, eu sou um anjo. Sou um anjo. Mas como eu me senti assim, não importante, como eu senti, gente, aquela sensação que ninguém está te valorizando, aquela sensação de que ninguém reconhece o valor, a importância que você tem. Quantas vezes a gente passa por isso? Talvez são pessoas próximas que lhe trata de uma maneira que você não se sente valioso.
Talvez são circunstâncias que vêm à sua volta que você não se sente valiosa. Mas escute, talvez seja os seus fracassos, talvez seja as suas falhas. Talvez você falhou, talvez você foi negligente, talvez não deu certo o seu plano de vida e aconteceu muitas intempéries, aconteceu muito infortúnios, e você fala: eu não tenho valor, tentei, mas não consegui. Quantos propósitos, gente, quantos propósitos que às vezes a gente faz e não cumpre. Quantas vezes eu anoitecia e dizia assim: Deus, amanhã eu vou jejuar, amanhã eu jejum. Aí quando chegava ali por volta de 9 horas, 9h30, 10 horas, aí a minha esposa ia fazer um almoço assim especial. Falei: Jesus, deixa o jejum para outro dia. E eu quebrava o jejum. Quantas vezes eu dizia: essa madrugada eu vou orar. E eu colocava o relógio para despertar, lá 3 horas da manhã. E quando ele despertava, o que eu fazia? Desligava e virava para o outro lado. Quem já fez isso? Assim, em algum momento lá, você conhece alguém que já fez isso? O relógio despertou, você só veio quando você nem abriu o olho, assim, desligou, e parece que o sono ficou até mais gostoso, né? E a gente amanhece numa culpa. Aí, quando eu olho para esse texto, eu sou aliviado, porque Deus não me ama. Eu não sou amado, eu não sou importante para Deus, porque eu fiz tudo certo. Porque essa é a sensação que nós temos. Se eu fazer tudo certo, Ele vai me amar desse tamanho. Mas se eu fazer meia boca, se eu fazer errado, Ele não vai nem olhar para mim. Essa é a sensação que a religiosidade planta na gente. Mas percebe que o texto fala, Deus olhando para o filho, irmão Orlando: tu és o meu filho amado. Detalhe, Jesus tinha feito algum milagre? Não tinha acontecido nenhum milagre. Jesus não tinha feito nenhum sermão. Jesus não tinha, o ministério de Jesus ainda estava no anonimato, pastor Rubens. Mas o pai disse: tu és o meu filho amado. É o pai dizendo: meu filho, a sua importância para mim não está baseado no que você faz. Aleluia. A sua importância para mim é no que você é. E tu és o meu filho, tu és a minha filha. Filipenses vai escrever no seu livro A Maravilhosa Graça uma frase fabulosa, quando ele disse: não há nada que você faça para Deus te amar mais, e também não há nada que você faça para Deus te amar menos. Deus tão somente te ama. Ele te ama. E quando nós recebemos a Cristo, Deus está dizendo: Aguiar, tu és o meu filho. Você quer saber quem você é? Cristo te mostra quem você é. Você quer saber quem é a sua real identidade? Jesus te mostra dizendo: tu és o meu filho, tu veio do Pai. Assim como o Pai cuidou de Jesus, o Pai vai cuidar de você. O Pai vai cuidar de você. O Pai vai cuidar de você. Assim como o Cristo era importante para o Pai, você também é importante. Afinal, não é isso que nós buscamos na vida. Nós não passamos a vida querendo saber quem de fato nós somos. Nós não passamos a vida procurando importância. Nós queremos ser importantes, nós queremos ser valiosos, nós queremos ser relevantes. E quando você recebe a Cristo, Cristo está dizendo: você é amado, você é importante.
Esta noite Deus está libertando corações aqui nesta noite, dizendo: o amor de Deus transcende qualquer coisa que tenha sucedido no seu ontem, qualquer coisa que tenha sucedido na sua história. O amor de Deus, Ele é maior, o amor de Deus, Ele é além. Portanto, se você recebeu a Cristo, você é um filho amado, você é importante para Ele, você é relevante para Ele. Cristo te basta, porque em Cristo você sabe qual é o seu real valor. Se você me entende, diga amém. Cristo te basta. Se ao receber Cristo você não ser tomado pela convicção da sua importância, nada mais nessa vida lhe fará sentir importante. Se Cristo não lhe faz sentir relevante, valioso, nada mais nessa vida. Então não deixa os fracassos definir a sua importância. Porque se você olhar para os seus fracassos, você vai dizer: eu sou um derrotado, eu não valho, eu não olho o que eu fiz, olha onde que eu errei de novo. Não olha para a circunstância. Ergue o seu ouvido e ouça a voz que vem do céu, dizendo: tu és o meu filho amado, você é amado, você é amada. Você é amada. Eu termino apenas pincelando o terceiro ponto, e a gente fala sobre isso em outro momento. O texto não fala apenas que Jesus é, não apenas o valor que Ele tem, mas o texto fala em que a minha alma se compraz. Então preste atenção. Sabe o que o Pai faz? O Pai, Ele pega 2 textos do Antigo Testamento e reúne numa frase. Quando o Pai chama Jesus de filho, Ele utiliza o Salmo 2, que é o Salmo messiânico, que é o Salmo que Jesus é chamado, o Messias é chamado de filho, o rei messiânico. Capítulo 2 de Salmos. Quando ele fala minha alma se compraz, é Isaías 42, que é o capítulo do servo sofredor. Então olha o que o Pai faz. O Pai pega uma expressão do filho como rei e uma expressão de um servo sofredor. A minha alma se compraz. E nessa frase você tem um propósito. O Pai está dizendo: meu filho, eu te gerei para um propósito. Aí você tem o aspecto de Jesus, exaltação, e o aspecto de Jesus, humilhação. Está falando desde o nascimento até a ressurreição. Quando o Pai fala: tu és o meu filho amado, a qual a minha alma se compraz, o Pai está revelando a Jesus o propósito dele na terra. Não é isso que a gente precisa. Não é de propósito que a gente precisa. Não é de sentido que a gente precisa. Eu quero que você guarde isso no seu coração, de que o propósito, ele vai satisfazer o sentido da sua vida. Quando você alimenta o seu coração sabendo quem você é, o quanto que você vale e o que você veio fazer, ponto. Você fechou as brechas, você fechou tudo aquilo que o diabo quer usar para te corromper, para te adulterar no caminho, para tirar a essência da sua existência. Ei, se você sair aqui esta noite com uma certeza de identidade, com uma certeza de importância e com uma certeza de propósito, o que mais lhe falta?
Aonde que o diabo vai te derrubar, se não é corrompendo quem você é? Se não é corrompendo o seu real valor, se não é corrompendo o seu propósito. Então preste atenção. Cristo me basta porque eu sei quem eu sou. Cristo me basta porque eu sei o quanto que eu valho. Cristo me basta porque eu sei o que eu vim fazer aqui. Quem aqui lembra do Michael Phelps? Aquele nigeriano que corre igual um avião. Não é o nadador, eu sei disso. Então assim, olha aqui para mim. O Michael Phelps, ele esteve no topo da fama e se perdeu. Depois de milhões e fama e poder, o Michael Phelps caiu nas drogas e ele separou da noiva que ele tinha e caiu na prostituição, nas drogas. Resumindo, o Michael Phelps chegou ao fundo do poço, chegou a planejar algumas vezes suicídio. Quando ele estava no fundo do poço, um amigo, então preste atenção, quem é o seu círculo de amizade? Que tipo de pessoas que trafega no seu caminho? Um amigo maduro e cheio de Deus pode ser uma resposta de Deus para o seu caos. Um amigo aposentado do futebol americano soube da situação do Michael, foi até onde que ele estava, conversou com o Michael, apresentou Jesus para o Michael e disse: Michael, você precisa de Jesus, você precisa se internar. Conduziu o Michael para um centro de reabilitação e deu um livro para o Michael, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. 2 meses depois, o Michael Phelps liga para esse amigo, contando a revolução que aconteceu na vida dele. E o Michael Phelps disse: esse livro mudou a minha vida. Eu quero Jesus, porque agora eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vim fazer nessa vida. Ele saiu do centro de reabilitação, voltou para a sua noiva, casou com a sua noiva, voltou a treinar e veio nas Olimpíadas do Brasil e levou aqueles quilos de medalha ainda. Aí eu pergunto: o que salvou a vida do Michael Phelps? Uma profunda consciência de propósito. O que salvou a rainha Esther quando ela estava lá na corte? O que salvou a rainha Esther quando estava na corte? Quando já tinha dado a sentença de que os judeus iriam morrer em um dia determinado. Mardoqueu se levanta e disse: Esther, porventura não é por essa causa que você está aí? Esther, acorda para o propósito. Você não está aonde que você está por acaso. Há uma vontade soberana de Deus. Esther, acorde. E quando Esther se posiciona, quando ela se posiciona para o propósito, a sua vida e a da nação de Israel foi salva. Ei, o que vai salvar a nossa vida de muitos caos, de muitos dilemas, é a profunda consciência de propósito, de você saber exatamente o que você veio fazer aqui. Aí você me diz: o que eu vim fazer aqui? Quando você recebe Cristo, você entende que você veio para imitar a Jesus. O seu propósito de vida é ser como Jesus. O seu propósito de vida é ser um marido como Jesus, é ser uma esposa como Jesus, é você ser um amigo como Jesus, é você imitar a Jesus. Esse é o nosso propósito. Isso basta. Aonde que você trabalha, você precisa trabalhar manifestando as virtudes de Jesus.
Esse é o nosso propósito. Pastor, eu quero saber se você cantou ou não. Calma, é ser como Jesus. Todos nós somos chamados para ser como Jesus. Todos nós temos a condição de sermos como Jesus. Esse é o nosso propósito, de vermos uma vida de oferta, de vermos uma vida de entrega, de vivermos uma vida de tocar as pessoas, revelando a elas quem Deus é, as virtudes de Deus. Esse é o nosso propósito. Por isso que Cristo precisa nos bastar. Porque em Cristo você sabe quem você é. Você sabe o quanto que você vale. E o que você veio fazer aqui. Então preste atenção. Vamos ficar em pé? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vê Jesus amando pessoas, não pensa que aquilo era apenas a missão de Jesus. Essa também é a sua missão. Quando você vê Jesus perdoando pessoas, não pense que aquilo ali era apenas o propósito de Jesus. Não, é o seu também. Quando Jesus vai expulsar demônios, quando Jesus vai curar os enfermos, esse é o seu propósito, essa é a sua missão. Ei, sabe por que Jesus veio? Jesus só veio para te mostrar como é que faz. Jesus só veio para nos mostrar como que faz. Como que a gente vai tratar as pessoas? Como que a gente vai cuidar do aflito? Como que a gente vai cuidar do necessitado? Jesus veio para mostrar: Alessandro, é assim que você vai cuidar de alguém que pecou. Não é jogando pedra, mas é dando uma segunda chance, dizendo: vai, não peques mais. Sabe como você vai lidar com uma mulher que passou por 6 maridos? Não é você apontando o dedo e te dizendo: sua sem vergonha, sua cara de pau. Não. Vive perto dela com grandeza, que ela própria vai confessar os seus pecados. Jesus está nos ensinando o tempo todo o que fazer com os seus inimigos. Ore dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. O que fazer diante do sofrimento? Ele nos mostra. Diante da morte do seu amigo Lázaro, ele chorou. Então chore com os que choram. Chore com os que choram. Levante a bandeira da misericórdia, levante a bandeira da compaixão. E eu te digo, é para todos. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Isso precisa preencher a sua vida. Isso precisa ser o encanto do seu viver. Esse é o nosso propósito. Jesus precisa nos bastar, porque de fato tudo que nós precisamos. Em quarto lugar, e eu oro e termino: direção. Jesus vai confessar em João 13: eu vim do Pai e voltarei para o Pai. Diga comigo: identidade. Vamos lá, me ajuda. Diga lá: identidade. Eu sei quem eu sou. Diga: relevância. Eu sei qual é o meu valor. Diga: propósito. Eu sei porque aqui estou. Diga comigo: direção. Eu sei para onde estou indo. Tudo que você precisa para uma plenitude de vida está aqui. Se você quer viver uma plenitude de vida, em Cristo você encontra identidade, relevância, propósito e direção.
direção. Cada dia que passa, você sabe que você está chegando mais perto da casa do seu Pai. Amém. Vamos orar. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Vamos orar para que sobre nós reina o contentamento de Cristo. O contentamento de Cristo. Saber que em Cristo eu encontro tudo o que eu preciso de fato. Você precisa da identidade, Ele diz: eu sei quem você é. Você precisa do ser importante, Ele te valoriza. Olhe para a cruz. Se ninguém mais nessa terra te valorizar, se o seu pai não te valorizou, se a tua mãe não te valorizou, se o seu cônjuge não te valorizou, se os seus amigos não te valorizaram, ei, olhe para Jesus. Ele diz: eu te valorizo e eu dei a minha vida ao teu favor. Tu és importante para mim. Você é importante para Deus. Você precisa de sentido para viver. Deus está te dizendo: olhe para mim, você tem a mim. Eu quero que você abençoe a gente. Eu quero que você toque em gente. Eu quero que você ore por gente. Eu quero que você levanta a gente. Eu quero que você ama a gente. Você ser gracioso com a gente. Esse é o seu propósito. Você precisa de direção, sabe para onde está indo? Eu sou a sua direção. Você está indo para o céu, você está voltando para casa. A cada dia que você passa, não é o fim, é voltando para casa. É voltando para casa, é voltando para casa, é voltando para casa. Deus, nós oramos esta noite, porque nós precisamos de ser tomados, Deus, por essa consciência. Deus, essa verdade da Tua suficiência precisa, Senhor, encher as nossas vidas. Oh, Jesus, Tu és suficiente para nós, porque Tu nos ensina quem nós somos, o quanto que nós somos importantes, o que nós viemos fazer aqui e para onde nós estamos indo. Que essas verdades enchem o coração da Tua igreja. Que essas verdades salvam este coração do dilema. Que estas verdades enchem este casamento de vida. Que revitaliza esta casa, que revitaliza esta fé, que revitaliza a visão. Ai, ai, oh, sui que ama, carobandi. Seja cheio da convicção de quem você é em Deus esta noite. Seja cheio da relevância que você tem para Deus. Seja cheio do propósito que o Senhor tem para ti. E seja tomado pela consciência de direção. Você não está perdido. Você não pode ter uma casa própria. Você não sabe quanto será, se vai pagar o aluguel no mês que vem ou não, mas você sabe que há um lar do outro lado que está te esperando, e é muito além do que você pode imaginar. Há um novo céu e uma nova terra aguardando você. Em nome de Jesus.